receio que a igreja evangélica reformada, ela perdeu a capacidade de ver Deus como abençoador. E eu digo isso baseado em pelo menos uma coisa que a gente não tem, chamada oração. Eu acredito que se a gente cresce realmente que Deus quer nos abençoar, não porque merecemos, não porque fizemos um grande sacrifício, mas porque Deus nos salvou para nos abençoar. Se crescemos de fato que a aliança de Abraão é uma aliança que Deus, ao escolher a pessoa, Ele escolhe abençoar essa pessoa. Se crescemos assim, eu acredito que as nossas reuniões de oração estariam mais cheias. Eu acredito que a nossa devoção estaria muito mais concreta. Ou seja, imagina você que essa semana que passou agora, por exemplo, aconteceu comigo. Você percebe nitidamente um livramento. Você ia ser assaltado, mas alguma coisa aconteceu que você vê aqueles que vinham à sua direção, vinham já aparentemente prontos para lhe roubar, e eles saem do rumo, talvez viram alguma coisa, e você olha para aquilo e fala assim: rapaz, houve um livramento aqui. Talvez você dirigindo, ia acontecer um acidente e você ali conseguiu frear, ou talvez poucos instantes antes de você passar naquela rua tenha acontecido ali um acidente. Aí você olha para aquilo e fala assim: rapaz, obrigado, Senhor. Mas muitas vezes isso não leva a gente a uma real devoção, a apreciar Deus, a se quedar de joelhos e dizer como o Senhor é valioso, como o Senhor vai adiante de mim, como o Senhor está me cercando por todos os lados, como o Senhor põe a mão sobre mim, como eu sou valioso aos teus olhos, como o Senhor me abençoa com concretude, com realidade. Quantas vezes, coisas que recebemos, uma ligação, às vezes uma oferta, estou falando só de pastor não, eu conheço muita gente crente, mas muita gente crente que recebe um donativo, recebe uma bênção, recebe uma oferta, mas não volta para agradecer, não volta para reconhecer, não se devota ao Senhor e diz: eu reconheço que foi das tuas mãos, Senhor. Pessoas que passam em concurso público, agora vem aí a onda dos novos concursos. A pessoa está lá se dedicando, certo? Está estudando 8 horas por dia, está se esforçando, às vezes está sendo impenitente, se esquece de Deus para tentar passar no concurso, aí passa, e quando passa a pessoa pensa: foi a minha dedicação, eu passei 2 anos estudando 8 horas por dia, eu abri mão das férias, eu abri mão da família, eu abri mão da igreja, foi minha dedicação. Foi não, porque tem outros tantos que estão aí fazendo a mesma coisa e não vão chegar lá. Foi Deus que lhe abençoou, foi Deus que, apesar da sua infidelidade, apesar da sua sem vergonhice, foi Ele que quis lhe abençoar. O outro estuda, se esforça, se dedica, vai lá para uma entrevista de emprego, apresenta seu currículo. O currículo é o melhor que ele pode dar, que ele pode fazer, mas de repente existe um diferencial naquela entrevista de emprego. O diferencial, a pessoa que está sendo entrevistada nem sabe, mas lá o outro lado está olhando para um fator que só Deus tinha para dar para aquela pessoa, e a pessoa de repente entra na vaga de emprego. Tinha 1000 para entrar, mas a pessoa entra. Quem estava por trás? Quem era que conduzia? Quem era a boa mão? Mas você vai me dizer assim: pastor, e os desempregados? E os que não passam no concurso? E aqueles que estão doentes? E aqueles que estão perdendo? E aqueles que sofreram perda familiar? E aqueles que foram assaltados? E aqueles que sofreram prejuízo? E aqueles que estão fechando seus negócios porque não têm recursos financeiros? Eles não estão sendo abençoados? Aí é que a gente precisa aprender a verdadeira bênção. A grande bênção da aliança é o Deus que
abençoa. Na verdade, Deus envidou todos os seus esforços, não necessariamente para garantir para nós a vida boa que desejamos, mas para garantir para nós a vida boa que Ele deseja. E a grande vida boa, a vida abundante, a vida real que Deus veio dar para nós, não é a vida que é o sonho do brasileiro, não é a vida que você planejou, mas é a vida de Deus. É o próprio Deus se dando a você. Ele, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, aquele que habita em glória inacessível, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus cuja glória os anjos almejam perscrutar. Ele resolveu se dar a você, ser seu amigo, participar da sua história, viver e ouvir e conhecer você por dentro e se dar a conhecer a você. Será que isso não é vida? Será que isso não legitima a nossa existência? Será que isso não preenche, mesmo quando passamos pelas vicissitudes da vida? Será que isso não compreende a gente por completo, tomando-nos por completo, enchendo-nos por completo, ao ponto de nunca mais precisarmos de absolutamente nada dos nossos sonhos? A aliança com Deus é uma aliança cujo processo de Deus se fazer conhecido, preste bem atenção, porque essa é a essência desse ensino. A aliança de Deus conosco é o processo de Deus se fazer conhecido a nós por meio das bênçãos. O problema é que o ímpio, que é abençoado por Deus, ele nunca, jamais vai conhecer a Deus através das bênçãos. Mas eu e você, por termos um acesso superior a Deus, por termos recebido as bênçãos espirituais, verdadeiramente possuirmos as bênçãos espirituais, nós temos como interpretar dia após dia, processo após processo, as bênçãos de Deus e assim conhecermos a Deus. Como vamos entender que Deus é bondoso, se a bondade dele não se fizer viável, inteligível, perceptível para nós? Como vamos entender que Deus é fiel, se a fidelidade dele nunca se tornar uma realidade concreta, pelo menos para a nossa ignorância? Como vamos entender um Deus leal, se a lealdade de Deus nunca vai se tornar cognoscível para nós? Irmãos, entenda esse curso que passa na vida como sendo um sopro, uma neblina, um vento que vai. A nossa vida é como nada, no instante passa essas circunstâncias, esse vai e vem, os altos e os baixos, as histórias, as apreensões, as ansiedades, as crises, as perdas, as alegrias, as vitórias. Todas essas coisas fazem parte de Deus se revelando, a fim de que a gente possa desfrutá-lo com plenitude, completamente. Pergunto a você que está aqui nessa tarde: você crê? Você realmente crê que um dia, na sua história, numa breve história que já vai chegar, você crê que no abrir dos olhos, você estará face a face com Deus, habitando no céu, numa nova Jerusalém, ataviada como noiva, preparada, uma cidade toda ornamentada, toda pronta, onde não haverá sol, porque não precisa de luz, porque a glória de Deus será a luz daquela cidade, onde não precisa de água, porque a verdade de Deus será como um ribeiro a suprir toda a necessidade de água,
onde teremos um fruto que é dado uma vez por mês para curar todas as nações, todas as pessoas, todas as almas, todas as histórias. Você crê que daqui a pouco, em breve momento, você vai habitar com Deus face a face? Estamos aqui fazendo curso para habitar com Deus. Estamos aqui no ensaio, preparando a jornada. Lá vai durar a eternidade. Aqui vai durar poucos anos. Lá será para sempre. E aqui tem fim. Eu e você estamos apenas nos preparando, aquecendo os motores. Estamos começando a conhecer a glória de Deus. Estamos começando a conhecer a pessoa de Deus. Estamos começando a ser tomados por uma alegria. Estamos começando a ser tomados por uma plenitude. Estamos começando. Mas naquele dia, tudo será completo. Deus em nós, a esperança da glória. Deus completamente nos tomando, e nós conheceremos a Deus assim como nós somos conhecidos. O que é que você acha? Os melhores dias estão por vir. Há uma viva esperança. Há uma riqueza indizível. Há uma história de plenitude. Bênçãos. Bênçãos. Mais bênçãos. Todas descritas de forma material, para eu e você entendermos, para eu e você acessarmos uma riqueza inexpugnável, uma coisa que eu e você não temos acesso, porque a nossa mente é limitada, os nossos afetos são limitados, a nossa consciência é limitada, nossos sentidos são limitados. No dia que tivermos o corpo glorificado, onde absolutamente tudo será entendido de forma espiritual, sem a necessidade que os nossos sentidos nos ensinem, mas que o próprio Espírito nos conduzirá aos verdadeiros sentidos. Quando naquele dia chegarmos, seremos tomados, e a plenitude que está por vir nos tomará por completo, e cheios, nós estaremos completamente satisfeitos. Eu sei que eu vou chegar lá. Eu estou caminhando para lá. E a cada doença, e a cada velhice, a cada cabelo branco, a cada impedimento, e a cada distrato, e a cada humilhação, e a cada ansiedade, e a cada nova crise, se anuncia que está mais perto. Se anuncia que está breve, que está chegando, o meu limite está sendo posto em prática. Eu preciso reconhecer, eu tenho um Deus que me abençoa. E a cada vitória, a cada nova conquista, a cada recuperação de uma enfermidade, a cada restauração de uma amizade, a cada nova vitória, a cada nova honra, a cada novo reconhecimento, a cada novo grau ou degrau que eu conquisto, eu preciso reconhecer, Deus está me abençoando, por frente, por trás, por cima, por baixo, por todos os lados, Ele me cerca e me abençoa, um Deus completo e suficiente para mim. É assim o seu Deus? É esse o Deus que você deseja? Ou é só o Deus para os seus caprichos pessoais, só o Deus para os seus desejos pessoais, só o Deus para as suas próprias vitórias e cobiças? Ou é um Deus que está acima e Senhor de tudo, completo para você? Irmãos, precisamos resgatar, pastores, nós precisamos resgatar o entendimento da bênção de Deus, a bênção de Deus, tomando o nosso coração, resgatando a nossa história, fazendo-nos felizes por Ele, satisfeitos nele. Precisamos resgatar os nossos sentidos espirituais, a nossa capacidade de discernir os nossos dias. Não precisamos ver apenas o mal e o que o diabo tem feito, mas sobretudo precisamos ver o príncipe de Deus, o grande Senhor da igreja, o cabeça de todo principado e potestade, aquele que se elevou sobre tudo e sobre todos. Nós precisamos ver o Rei da Glória. A bênção dele aqui e agora, a bênção dele sobre nós, o seu povo, sobre mim e a minha casa.
sobre mim e o meu futuro, ainda que eu seja decapitado pelo Estado Islâmico, ainda que eu seja morto numa prisão por ativistas, ainda que eu seja totalmente envergonhado, a bênção de Deus estará sobre mim. É isso que almejamos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 14. E se tem uma linguagem bíblica clara, ainda que obscura ao nosso entendimento, mas clara, profunda, prazerosa, se tem uma linguagem bíblica no Novo Testamento que traduz a riqueza da bênção espiritual que nós recebemos, há de se ver nesse texto. Nesse texto é contada a história da nossa salvação. E nesse texto é contada a história de cada bênção. Se você, obrigado, mano. Se você prestar atenção em cada palavra que está aqui e tentar mergulhar nela, você vai ver que ela está ligada como se fosse uma raiz debaixo da terra, ligada a cada ponto de água que houver para abastecer a sua alma. Cada palavra que é anunciada aqui é como se fosse uma fonte inesgotável para brotar dentro do nosso coração de alegria. Falei para a Ju essa semana, enquanto eu estudava esse texto, que eu não parava de chorar. A cada vez que o Espírito comunica essas verdades, a gente não tem o que fazer senão se prostrar e chorar e dizer: obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. Eu tinha estudado esse texto há uns 3 anos atrás, pormenorizadamente, mas não tinha descoberto coisas que agora essa semana se revelaram a mim. Eu tenho certeza que se de algum tempo eu for de novo pormenorizar esse texto, novas riquezas sairão. Veja o que diz o texto para nós. Versículo 2 diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de Cristo, que nos tem, o que, irmãos? Abençoado com toda sorte de quê? De bênção espiritual nas regiões celestiais. Aonde, irmãos? Em Cristo. Agora pare e pense. Só isso já dava um sermão. O que o texto diz é que Deus tem milhares de bênçãos espirituais que nos tem abençoado. Preste bem atenção. As bênçãos são espirituais nas regiões celestes. Imagina uma figura de linguagem. O depósito onde as bênçãos estão guardadas é lá no céu. Mas diz o texto que Deus tem tirado do depósito do céu e tem nos abençoado. Eu não estou no céu ainda. Você está? Ainda não. Vamos chegar lá. Mas o que o texto está dizendo é que de lá Deus tem tirado e tem nos abençoado com essas bênçãos espirituais nas regiões celestes. Diz o texto que a maneira, o meio pelo qual as bênçãos são tiradas de lá daquele depósito e são trazidas até a minha vida é Cristo. Por isso que ele diz: em Cristo. Não há um outro canal, não há um outro meio, não há uma outra maneira de Deus nos abençoar. Por isso que Jesus, quando ensinou a gente a orar, ele disse assim: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. E as pessoas entendem mal, pensam que o nome de Jesus é uma espécie de amuleto,
é uma assinatura de Deus dizendo assim: se pedir no nome de Jesus, Deus vai cumprir, porque a Bíblia diz, então Ele vai ter que cumprir. Você precisa entender que o canal da bênção não é a minha oração, não é o meu reconhecimento, não é o meu mérito, não é a minha gratidão, não é a minha santidade, não é nada em mim. O canal para me abençoar é Cristo. E o canal que eu preciso acessar aqui na terra, para receber a bênção que vem direto do céu e tem me abençoado, é Cristo. Imagina que você fez uma encomenda lá num outro país, lá na China. Você comprou ali no Alibaba alguma coisa. Veio, chega para você o informativo. Nos correios da encruzilhada chegou a sua encomenda. Você precisa ir lá. Meu irmão, você pode ter certeza que você fica em casa, ora, agradece, diz a Deus: muito obrigado, que bênção, chegou, está no Brasil, está nos correios. Se você não for lá, você não vai receber. É lá que a bênção está aqui na terra. É em Cristo. Não é em você. É em Cristo. E as pessoas que estão em Cristo estão desfrutando plenamente de todas as bênçãos espirituais. Porque Deus nos tem abençoado. Agora eu posso ser vizinho aos correios. Vizinho de porta. Eu posso ter um amigo. Talvez meu filho trabalhe nos correios. Isso não quer dizer que eu fui lá. Isso só quer dizer que eu estou próximo. Mas eu preciso ir até lá. Se eu não vou até os correios, eu não vou receber aquilo que eu pedi. Presta atenção então. E não se trata de Cristo assinar embaixo qualquer petição minha. Mas se trata assim, de Cristo querer isso para mim. Tudo o que Cristo quer para você. Tudo o que Jesus deseja para você, cada um dos detalhes da sua vida, cada uma das riquezas, cada uma das bênçãos que você almeja, cada uma das coisas que você nem pensou, Cristo já tem planejado para você. E quando você pede aquilo que Cristo quer dar, você está me ouvindo, irmão, ou não? Quando você pede aquilo que Cristo quer te dar, em Cristo, você recebe. Agora é impressionante porque a gente passa por uma crise miserável nesse país. Talvez as supostas conquistas que aconteceram nos últimos 8, 10 anos, todas elas estão se perdendo em 2 anos. É uma liquidação geral de todas as grandes conquistas do Brasil nos últimos 10 anos. Liquida, queima tudo, queima o saldão, está queimando tudo. Trilhões de reais na fogueira da corrupção lá, queimando. Sabe o que é impressionante? Crentes da Igreja Presbiteriana das Graças, gente antiga, gente que conhece há muito tempo, gente que conhece a Bíblia, gente que conhece os céus, não se queda e ora e fala, não vai a Cristo, não clama, não intercede, está sofrendo, mas diz assim: se Dilma sair, resolve. Está sofrendo e diz assim: se eu conseguir um outro emprego, eu consigo pagar as contas. Está sofrendo e diz: se o médico for bom, ela fica curada. Não vai a Cristo. Eu não entendo, me desculpa, eu não entendo. Como não somos ávidos por Deus? Como não somos ávidos pela oração? Como não nos quedamos de verdade para orar? Eu fiz um curso recentemente lá em São Paulo. O professor é um pastor. Viveu mais de 20 anos como missionário no meio dos islâmicos. A palavra Islã significa submissão. E ele estava explicando para a gente. Um muçulmano, não daqueles que a gente vê na televisão, que está cortando cabeça do outro, mas um muçulmano, assim como você é crente aqui no país,
E é mal compreendido, porque todo mundo pensa que crente é ladrão, pastor é ladrão, é um bocado de corrupto. Do mesmo jeito que você é mal interpretado, porque a mídia faz uma caricatura a seu respeito. O pastor Marcos Amado estava dizendo para nós, assim também acontece com o mundo islâmico. Existe uma caricatura e a gente não consegue ver o que eles são de verdade. E ele falou um negócio que eu já sabia, mas é tão impressionante que as pessoas que conviveram e viram, 6 vezes por dia, porque eles creem na submissão a Alá, 6 vezes por dia, pode estar na loja, pode estar em casa, pode estar cozinhando, pode estar fazendo o que for, 6 vezes por dia, eles param tudo, estendem aquele tapetezinho no chão, ali eles se ajoelham, numa posição que normalmente eu e você não fazemos. Eles põem a cabeça no chão, no pó da terra, reconhecendo a sua incapacidade de prover, a sua incapacidade de sustentar a família, a sua incapacidade de ter saúde, a sua incapacidade dos seus negócios prosperarem. Eles se ajoelham, põem a cabeça no chão e falam com Alá. Aí você vai me dizer assim, mas isso é só religião, fubá. E se eles conhecessem o Deus verdadeiro, eu vou dizer para você, na ignorância a respeito do Deus verdadeiro que eles têm, eles honram mais o Deus deles, do que nós honramos o nosso, mesmo conhecendo. Por que não oramos, irmãos? A família está estrambelhada, quebrada, está indo de mal a pior, e não oramos. Não oramos. Sabe por quê? Porque não cremos que Deus se importe de verdade. Não cremos que Deus de fato pode intervir e fazer algo novo. Não cremos. Não cremos. Tive uma experiência relativamente recente com a minha esposa. Nós precisávamos de algo. E pastor é um negócio interessante. Se pastor começa a dizer que está precisando de alguma coisa, aí o povo da igreja vai lá e se mobiliza, e ajeita e termina dando. Só que a igreja não é Deus, Deus é Deus. E Deus sabe o que necessitamos antes que lhe o peçamos. Falei com minha esposa, vamos orar. Ela falou assim, ele já sabe. Eu disse assim para ela, eu vou fazer um teste, porque eu e você sabemos o que estamos pedindo. Eu e você sabemos. Eu vou fazer um teste com você. A gente vai falar com Deus, eu vou pedir a Deus exatamente isso que a gente está aqui precisando. Se acontecer, minha esposa, eu e você precisamos aprender a orar. Nós passamos uns 2 ou 3 meses intercedendo por aquele negócio. Eu não vou falar, irmão, o que foi. Eu sei que tem um bocado de curioso agora. É ou não é? É. Vou falar não. Fica aí na sua. Você nem foi usado por Deus para me dar esse negócio. Então fique na sua. Passamos ali uns 2 ou 3 meses orando. E eu dizendo para minha esposa, olha, quando Deus responder, a gente vai precisar aprender a orar. Irmão, eu preciso dizer para você, reconhecendo o Deus bom que temos. Deus respondeu. Deus deu. Eu preciso dizer para você, Ele deu exatamente o que era necessário. Não foi a mais, não foi a menos. Era a conta da oração, era o ponto da oração, era a medida da oração.
Nós não oramos dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor sabe que precisamos, então nos dê. Nós oramos assim: Senhor, nós percebemos que precisamos disso. Essa é a maneira de vermos. Mas o Senhor sabe o que de fato precisamos. E se o Senhor acha que precisamos disso, por favor, nos dê. Se o Senhor acha, por favor, nos dê. Eu preciso dizer para você que a oração em nome de Jesus é exatamente assim. É se o Senhor concorda. Se o Senhor, que é Senhor, que vê o que ninguém vê, se o Senhor concorda e acha que é isso mesmo, então me dê, por favor. Nesses 3 meses, minha esposa disse assim para mim: eu acho isso aqui uma incoerência. Porque se Deus quiser dar, Ele dá. Eu falei assim: eu não acho que é incoerência não. Eu acho que isso aqui é relacionamento, isso aqui é precioso. Isso aqui é eu olhando para o olho do meu pai, dizendo assim: ô pai, eu estou assim, aperreado com esse negócio. Mas o Senhor é que sabe, porque o Senhor tem, eu sei que o Senhor tem. Se o Senhor quiser dar, o Senhor vai dar. Eu sei que o Senhor tem. Eu não vou pôr Deus no canto da parede. Eu não vou brigar. Eu não vou impor. Mas eu sou filho. Eu sou filho do dono do universo. E você já deve ter ouvido isso. Mas você ouviu numa linha teológica errada. E eu estou falando com você como fruto da aliança que você tem. Você tem livre acesso ao seu Pai. E o Espírito Santo comunica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E tem uma penca de aperreio no seu coração. Tem uma penca de demanda no seu coração. Tem uma penca de frustração no seu coração. Tem uma penca de ressentimento no seu coração. Tem uma penca de histórias não resolvidas no seu coração. Porque você nunca tomou coragem de crer que Deus lhe abençoa. Nunca. Porque na hora que crer, uma revolução real vai acontecer em você. A oração não vai precisar ser pedida que o pastor de púlpito fique falando: vamos orar, venha para a reunião de oração. Você vai. É você que vai chegar para o pastor e falar assim: ô pastor, a gente está precisando orar mais. É você, filho. Não meu, filho de Deus. É você. Veja, nós lemos versículo 3 e já deu um sermão. Imagina até o 14. Você acha que sai daqui hoje? Vamos ler, irmãos. Eu vou ser mais breve. Versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus o Pai nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Eu queria que botasse o slide aí, o primeiro gráfico, por favor. O pessoal lá da mídia. Veja aí, irmão. Ele, o Pai, nos escolheu em Jesus. Lembra que o canal é sempre Jesus. Ele, o Pai, nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Agora eu pergunto para você: você existia antes da fundação do mundo? Você existia antes da fundação do mundo? Não, você não existia. Você não é eterno ou é? Você foi criado, eu fui criado em 1971. Foi quando eu fui criado. Meu pai e minha mãe tiveram uma noite abençoada e saiu essa belezinha. Imagine. 9 meses depois, saiu eu. Pronto. 1971 eu nasço. É o meu nascimento. Mas o texto está dizendo, preste bem atenção, porque isso é mistério de Deus, isso tem a ver com o amor de Deus, isso tem a ver o quanto Deus preza por você. O texto está dizendo que eu nem havia sequer.
eu nem existia sequer. Não havia nenhuma menção em qualquer história no universo a meu respeito. Ninguém sabia da minha existência. Ninguém. Antes que houvesse sequer a criação, Deus me escolheu. Eu pergunto a você, escolheu você? Tem gente que está em dúvida. É ou não é? Tem gente que está em dúvida. Sei lá se Ele me escolheu. Pois olha, eu vou dizer uma coisa para você que está em dúvida. Permaneça na dúvida até que o Espírito Santo diga para você que você é filho. Mas você que não tem dúvida, irmão, precisa se apropriar desse negócio. Meu Deus, eu sou escolhido do Senhor. Eu não fazia nem o bem nem o mal. Eu não era nada. Eu não era uma pessoa boazinha. Também não era uma pessoa ruim. Eu não tinha nem pecado. Eu não tinha absolutamente nada de existência. E Deus me escolheu. Como assim? Assim, em Cristo, no plano de salvação, naquilo que Jesus faria na cruz, faria depois da criação, Ele faria na cruz a redenção por mim. Em Cristo, Ele já havia me escolhido. Agora, se você crê nisso, diga para você mesmo escutar: eu fui escolhido por Deus. Você escutou? Eu fui escolhido por Deus. Isso é a bênção de Deus para você. Você não merecia, mas isso é a aliança. É Deus escolhendo você para Ele. Versículo 4 diz isso. Veja no versículo 5 o que ele diz. Versículo 5 diz: nos predestinou. O que é predestinar, irmão? De uma maneira muito simples, sem nenhum arrazoado teológico. Bem simples. Predestinar é dar destino. Quando a gente educa o nosso filho, quando a gente é presente no nosso filho, quando a gente serve de exemplo ao filho, de alguma maneira a gente está predestinando ele. É muito provável que ele siga o exemplo dos nossos pés. É muito provável que ele siga os ensinos que ele ouviu a vida toda. Mas é óbvio que a gente não tem controle disso. Que o filho pode surtar, o filho pode de repente não seguir, o filho pode virar um mau elemento, ou pode ser uma pessoa melhor do que a gente. Nós não temos controle, mas Deus tem. Mas o texto diz para a gente que Ele nos predestinou, ou seja, o destino que Ele escolheu para nós, qual foi? Alô, irmão, vamos lá, presta atenção. O destino que Ele escolheu para nós, qual foi? Ele nos predestinou para quem? Para Ele, para Deus. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que Deus, antes que houvesse mundo, escolheu você. E predestinou, criou um rumo histórico, criou uma linha histórica na sua vida para você chegar até Ele. Predestinou você para o relacionamento com Ele, predestinou você para viver com Ele, predestinou você para você olhar nos olhos dEle, predestinou você para realmente conhecer a Deus. Predestinou para Ele. A bênção que Deus tem para você é Ele mesmo. Por mais que todas as bênçãos materiais possam exemplificar e ensinar para a gente a natureza de Deus, a bênção real que Deus tem para nos dar é Ele. Nos predestinou para Ele. Versículo 5 ainda discorre dizendo: para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para sermos filhos de Deus. Então a bênção que o Pai,
antes que houvesse mundo, elencou para lhe dar, foi lhe chamar e colocar um rumo na sua alma, colocar uma bússola no seu coração, na sua história, um destino que faz você se encontrar com Ele. E ao se encontrar com Ele, você ter um relacionamento de filho. Mas o texto diz que é um filho adotado. Não é o filho natural, mas é o filho adotado. Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Você deve saber que eu tenho um filho adotivo. O que você talvez não saiba é que antes da gente ter o filho adotivo, nós tivemos pelo menos 3 abortos. O que você talvez não saiba é que antes da gente ter o filho adotivo, a gente tinha desistido por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa da curetagem que a esposa teve que passar, por causa de todo o ressentimento que havia no coração, nós tínhamos desistido de ter filhos. Pensamos assim: Deus não quer dar, se Deus não quer dar, então tá bom. Mas mesmo antes de casar, nós já tínhamos conversado sobre a possibilidade de termos um filho adotivo. Pensamos, arrazoamos, e quando chegou naquele momento, ainda com o coração dilacerado, a perda do último filho foi terrível, muita dor, minha esposa ficou hospitalizada, muita crise, tivemos crise nós, matrimonial, por causa daquele momento de dor, de perda, de luto, e uma história renhida. De repente, a gente toma a decisão, se inscreve na vara da família, faz o processo todo para adotarmos. Estávamos indo para Garanhuns, de repente a gente recebe uma ligação: chegou seu filho. Como assim? Agora, chegou. Chegou. O que é que você acha? A gente foi para Garanhuns? Claro que não. Damos meia volta e voltamos. Fomos pegar o nosso filho, ele havia chegado. Houve muito pouco tempo para preparar para aquele filho chegado. Tínhamos pintado o quarto de qualquer jeito, assim, o melhor possível para uma decoração de criança. Um berço que arranjamos assim. Ficou aquele negócio adaptado. E de repente a gente pega Judazinho no braço. Judá era o nome do nosso filho muito antes dele nascer. Na hora que a gente pegou Judá no colo, eu não sei dizer para você o que é aquele sentimento que se enraiza na gente, que toma a gente por completo, que a gente diz: é meu, eu morro por ele. Ninguém inventa de tirar porque eu mato por ele. É meu filho, é querido. Na hora que ele chegou, aquele jeitinho dele, eu comecei a chamá-lo de doce amor. Eu não sabia o poder desse negócio na alma, eu não sabia. Quando ele começou a crescer, é óbvio que ele ia notar. O jeito físico dele é diferente do nosso. Ele chegou um dia para Ju, a gente estava lá em São Bento do Una, ele ainda era criancinha. Aí ele falou assim para Ju: ô mamãe, acho que não foi São Bento do Una não, já foi aqui em Recife. Ô mamãe, papai é vermelho, a senhora é amarela e eu sou marrom. Deus é tão bom, não é? Fez ele ver as cores todas. Ela falou: por quê? Já era hora da gente começar a explicar para ele que ele era filho do coração. E quando a gente começou a explicar isso para ele, eu disse logo para ele assim: até hoje a gente vem dizendo isso para ele, e ele já resolveu isso. Eu disse: chegará a hora, Judá, chegará a hora em que você é quem vai precisar nos adotar, e você só vai fazer se quiser, porque a gente já adotou você. Você já é nosso filho, é de papel passado, o sobrenome dele é o meu,
A história dele, ele tinha um dia, ele não tinha 24 horas quando ele veio para o nosso colo. A história de Judá é nossa, mas ia chegar a hora dele precisar nos escolher. E ele nos escolheu. Adoção é uma apropriação por querer, não por obrigação. É uma apropriação por amor, não por imposição. A adoção toma você e não você toma ela. Mas é uma decisão, porque você pode passar a vida toda com um filho, o filho que você teve do seu ventre, e nunca adotá-lo. É filho por imposição e por obrigação, mas nunca se tornou seu filho de verdade. E tem um bocado de filho que passa a vida toda e nunca adota seu pai ou a sua mãe, sempre vive reticente, sempre vive queixoso, sempre vive contra, sempre vive mal, porque não adota os pais. Eu preciso dizer para você que da parte de Deus, quando Ele lhe escolheu antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo, Ele adotou você, foi porque Ele quis. Perceba, você não tinha feito nada de bom para Ele querer, também não tinha pecado nenhum, não tinha nada. Ele disse assim: eu vou adotar esse menino, vou adotar essa menina. E Ele ama você com um laço de amor eterno, com um poder inimaginável. Ele se agarra a você. Mas a grande questão é: e você adotou Deus? Essa é a bênção do Pai, irmão. Essa é a bênção do Pai para você. A gente nem falou ainda da bênção do Filho. A gente nem falou ainda da bênção do Espírito Santo. E quando esses três, o Deus eterno, triuno, quando as três pessoas da Trindade resolveram se unir para abençoar você, eu quero perguntar para você: será que há força nesse universo que possa resistir a essa vontade de Deus de lhe abençoar? Será? A hora já está chegando. Eu vou finalizar aqui. Eu tinha pensado que a gente ia acabar hoje. E eu falei com Deus: Senhor, esse assunto é tão bom, e esse assunto é tão grande, como é que eu vou falar em 1 hora? Não deu, irmãos. Você me perdoe. Mas a gente para aqui. A gente para na aliança do Pai com você, na bênção de Deus Pai com você. Será que a gente tem como, ou melhor, vou fazer a pergunta de outra forma, porque tem sim. Será que não é ingratidão, injustiça, imprecisão da nossa parte não aproveitarmos, não desfrutarmos essa posição privilegiada, esse apego imenso? O que é que fazemos com esse privilégio? Você está apertado para pagar uma conta, está apertado para educar seu filho, está apertado por causa de uma saúde, um problema aí de enfermidade, você está apertado com seus negócios, está em crise matrimonial, espiritual. Eu vou dizer para você, é provável que sim. É provável que esses eventos todos
essas circunstâncias adversas que Jesus prometeu que as teríamos, porque Ele disse: no mundo vocês vão passar pelo que, irmãos? Pelo que? Aflições. A meu ver, não vai ser só um perrengue não, é ou não é? Vai ter um bocado. Mas tenham bom ânimo, sabe por quê? Eu estou garantindo tudo. Eu já venci essa jossa desse mundo. Tenham bom ânimo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede em Deus. Palavras de Jesus. Onde foi parar a nossa fé? Onde foi parar o nosso relacionamento real com Deus que conquistou tudo para nós? Se, irmãos, até as bênçãos físicas, se até as coisas físicas que estão acontecendo conosco, nós não conseguimos reputar a Deus, eu pergunto: o que então reputamos? O que agradecemos? O que somos solícitos? O que entregamos, o que barganhamos, o que necessitamos que a gente diga: é em Deus que eu vivo. O que? A minha impressão é que passamos a vida toda sem nunca irmos até o correio, sem nunca irmos até Cristo, sem nunca desfrutarmos a verdadeira vida. Parece que nunca nos apropriamos do relacionamento. Eu posso falar com o meu pai. Eu posso clamar ao meu pai. Eu posso chorar diante do meu pai. Eu posso espernear. Ele vai me dar umas lapadas, mas vai ser meu pai. Eu posso. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Em 2013, meu pai da terra faleceu. Dezembro de 2012, o plano de saúde já não dava mais a ele assistência para ele fazer a quimioterapia. Era cara demais. Entramos com processos e nada aconteceu. Em 2012, eu estava passando por uma das maiores lutas da minha vida. Eu estava me sentindo desamparado. Estava me sentindo só. Eu estava sofrendo humilhações e injustiças. Eu estava sendo perseguido. Janeiro de 2013, liga meu pai para mim, 6:30 da manhã. Não era costume. Na verdade, quem conhecia papai sabe que não era costume ele ligar para ninguém. Ele nunca telefonava. Quando eu vejo aquele telefonema, eu falo: o que foi que aconteceu? Eu já estava aperreado, eu pensei: alguma coisa ruim aconteceu com meu pai. A voz dele, inconfundível para mim, meio trêmula: Fubá. É por isso que eu digo: meu nome é Fubá. Quem quiser me chama de Antônio Sávio, pastor, o que quiser. Mas desde pequenininho que meu pai me chamava de Fubá, daquele jeitinho dele. Telefone: Fubá. O que foi, pai? Ele falou assim: eu não sei o que foi, Fubá, mas eu passei a noite praticamente em claro. Deus estava o tempo todo me dizendo uma coisa que eu precisava dizer para você. Eu só esperei o dia nascer para ligar para você. Falei: o que foi, pai? Eu não sei o que é que você está passando, filho. Eu não sei qual é a sua luta, filho. Mas o nosso pai pediu para eu lhe dizer que você aguenta, que vai chegar ao final.
que permaneça firme na fé, que continue buscando a Deus. Vai passar. Vai passar. Meu Deus, aquele negócio tomou meu coração. Eu me ajoelhei, eu agradeci. Eu falei, Pai, obrigado. Ele não sabia o que era. Só o Deus Pai sabia o que era. E o meu Pai, o do céu, estava usando alguém que teria a voz suficientemente forte para falar ao meu coração. Eu estou contigo, não te aperreis, eu estou contigo, eu venci o mundo. Será que dá para aguentar, irmão? Será que dá? Vamos orar, feche seus olhos. A gente vai cantar aquela música Poderoso de novo. Pedir ao louvor para repetir aquela música. Eu quero convidar você a ficar de pé, se você quiser, como um reconhecimento de que tem sido ingrato, que tem sido injurioso, que tem sido impenitente, não tem reconhecido a bênção de Deus na sua vida, não tem reconhecido o próprio Deus lhe abençoando, mas que hoje Ele falou com você e hoje seu coração pode descansar na paz do Senhor e na presença do Senhor. Se for assim, fique de pé. Nós vamos cantar ao Senhor e eu quero orar agora. Senhor Deus, não há nada aqui nesse auditório, nos corações, nas mentes, nos documentos, nas apreensões, nas crises, nas ansiedades, não há nada que esteja encoberto aos teus olhos, porque o Senhor de cima vê todas as coisas, inclusive as do corações. Senhor, Tu que és Senhor, Tu que sondas e conheces agora, legitima a Tua palavra, Senhor, e eu te peço, com humildade de coração, fala a esse coração impenitente, esse coração resistente, esse coração teimoso, inseguro e inquieto, fala a ele de novo, que o Senhor está aqui no controle, que o Senhor está abençoando, que o Senhor está guardando, e que o dia mal vai acabar, porque o Senhor está diante de nós. Fala, Senhor. Enche de novo o coração, Senhor, eu te peço. Enche de novo de esperança. Enche de novo do Evangelho. Enche de novo da graça. Enche de novo a gente com o Teu Espírito, Senhor. Ó, derrama sobre nós e nos abençoa assim. No nome de Jesus. Amém. Amém.